Bom dia a todos. Hoje a gente vai tratar aqui na nossa manhã de sábado da devoção a São José. Antes eu queria fazer um alerta para vocês, porque a gente geralmente segue a devoção aos santos de maneira muito automática, por aquele santo que a gente tem afinidade, a gente faz as orações, a gente pede, a gente invoca no momento do Santo Terço, e às vezes a gente não toma o cuidado de saber as implicâncias que isso pode ter, né? Todo remédio tem suas contraindicações, então você tem que estar preparado para o que possa acontecer contigo caso você queira aderir à devoção a São José. Eu vou te explicar por quê. Um título dado a São José é o título de terror dos demônios. Então, evidentemente, aquela pessoa que adere à devoção a São José é imediatamente atacada pelos demônios, que faz de tudo para evitar que você leve adiante essa devoção, porque sabe que com essa devoção você vai conquistar na sua vida muitas vitórias. Vitórias no campo espiritual, vitórias no campo da saúde, no campo material até, né, desde que ordenadas para a salvação da sua alma. Então, eu peço a vocês que queiram aderir à devoção a São José, e no final eu vou indicar para vocês aqui uma novena. Existe também um texto disponível, o texto de São José, você encontra aí no YouTube, esse, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar também. Mas eu vou deixar bem claro aqui para vocês que estejam preparados para o combate, tá certo? São José nunca falha, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à proteção dele tenha sido por ele desamparado. Então, eu vou hoje contar para vocês aqui uma pequena curiosidade de um pequeno milagre, pequeno não, um grande milagre acontecido por intercessão de São José e que serve um pouco para fortalecer a nossa fé e a nossa devoção a esse padroeiro da igreja, a esse castíssimo esposo de Nossa Senhora. Bom, na cidade de Santa Fé, no estado do Novo México, Estados Unidos, no ano de 1898, a igreja de Loreto, né, a capela de Loreto, que vocês estão vendo aí na imagem, passava por uma reforma, né, uma ampliação. E nessa ampliação foi construído no andar de cima, no segundo piso, o local onde ficaria o coro, né, de onde viriam as vozes maravilhosas para encantar a todos na igreja. E notou-se, por uma desatenção dos engenheiros e dos arquitetos da época, que não havia escada de acesso ao coro. Simplesmente ficava aquela parte lá em cima e ninguém podia acessar. As irmãs religiosas, né, as irmãs de Loreto, começaram então a pedir aos carpinteiros da região alguma dica, alguma orientação, o que poderiam fazer para construir essa escada. E eles eram unânimes em afirmar que ou deveria ser demolida parte da igreja para que a escada fosse feita, que ia demandar um tempo e um custo que estava acima da possibilidade do orçamento da comunidade na época, ou então eles teriam que usar escadas portáteis, né? O que tiraria, né, o brilho e o esplendor que as irmãs queriam dar para a igreja, né? Então, elas iniciaram a novena a São José, pedindo a intercessão de São José pela, pela solução desse problema, né? No nono dia dessa novena, apareceu um senhor, um carpinteiro, que se ofereceu para fazer o serviço, pediu para que fosse feito com as portas fechadas. E ele ficou alguns meses trabalhando dentro dessa igreja a portas fechadas. Meses depois, as irmãs voltaram e encontraram a escada toda pronta, da maneira como vocês estão vendo aí na imagem. Uma escada circular, né, em forma de espiral, que não possui sustentação no centro, no seu centro, né? Curioso é que meses depois, ou anos depois, eu não sei exatamente a época, as pessoas com pouca fé, percebendo que não havia sustentação suficiente e não estavam entendendo como aquela escada estava se equilibrando ali, fizeram uma espécie
suporte, né? Um suporte metálico aqui em aço, não sei se vocês conseguem enxergar aí, aqui na lateral, como se isso fosse suficiente para sustentar todo o peso da escada contra esse pilarzinho bem pequeno aqui. Evidentemente isso aqui não é suficiente, haja fé para que isso aqui segure uma escada desse porte, desse tamanho. Isso aqui é nitidamente a falta de fé das pessoas, porque a escada por si só ela já é extraordinária, não havia uma sustentação interna suficiente, como os arquitetos fazem, como os carpinteiros fazem, e a sustentação dela e a aparição dela aí é de algum modo extraordinário. E as irmãs, ao tentarem encontrar esse carpinteiro para fazer o pagamento, não encontraram, publicaram em jornais, publicaram em editais, divulgaram na cidade toda, procura-se o carpinteiro, não encontraram. E então perceberam que, bom, sendo uma escada extraordinária, de um modo que nenhum carpinteiro saberia fazer, uma madeira única que não se encontra no local, nas regiões, nos arredores. E com exatos 33 degraus, a idade de Cristo, elas concluíram que tratava-se de um fenômeno sobrenatural e muitas pessoas, inclusive, que a partir de então passaram a frequentar a igreja e pedir graças a São José, foram prontamente atendidas. Essa igreja permanece até hoje de pé, a escada continua se sustentando e com certeza não é por causa desse ferrinho aqui do lado, tá? É por causa do nosso glorioso São José. Tá bom, gente? Então, hoje, a curiosidade do dia, né, o ensinamento histórico pequeno do dia é esse milagre do nosso grande e glorioso São José. Para quem quiser e tiver interesse em aderir mesmo a essa devoção, existe a novena tradicional em honra a São José, que foi a novena feita pelas irmãs, né? Claro, não seja mais original, não vá pedir uma escada, mas esteja à vontade para pedir pela saúde de um familiar, pela conversão de alguém, pelo seu fortalecimento na fé, evidentemente as graças necessárias à sua salvação e com certeza absoluta nosso São José vai te atender, tá? Essa novena está no site do padrepauloricardo.org. Lá dentro vocês encontram, se vocês quiserem olhar aqui o endereço, eu não sei se fica legível para vocês, eu não vou ler tudo, tem um monte de barra, tem um monte de coisa aqui, mas é muito fácil, você entra no site, pesquisa por novena tradicional em honra de São José, vocês vão encontrar lá e fazer dia após dia. Aconselha-se que faça nos 9 dias que antecedem o dia de São José, que é o dia 19 de março, ou que antecedem o dia de São José Operário, que é o dia 1º de maio. Mas se quiser fazer em qualquer outro tempo, com certeza o nosso santo vai ouvir você. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até sábado que vem.